Então, muito bom dia, pessoal, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Mais uma reunião de estudo do Laboratório de História e Estudo das Religiões, LIER da UFAL. Os colegas que chegaram hoje, primeira vez que estão participando, Marcos, Sara, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, Igor também, que Igor ficou me prometendo várias vezes chegar junto, chegou hoje. Que bom estar com você aqui também. Peraí, tá chegando mais gente. Querido professor Sérgio Coutinho, nosso companheiro, muito bem-vindo também. Então, pessoal, muito bom ter vocês presentes. Excepcionalmente, nós estamos realizando essa reunião de estudos às 10 horas da manhã, numa sexta-feira da paixão, né? Uma sexta-feira que é feriado. Para muitos cristãos é um dia sagrado, né? Para poder fazer um recolhimento espiritual, mas enfim, foi o que a gente conseguiu organizar numa agenda que estava muito apertada. E a gente tem conseguido só fazer as reuniões uma vez por mês de estudo, né? Então acabou caindo hoje. O livro em discussão é o nosso companheiro Carlo Ginzburg, Os Andarilhos do Bem, que é a obra. Não sei se a minha internet está oscilando, qualquer problema vocês podem falar, tá, pessoal? Porque aqui eu tô vendo que os vídeos de vocês estão travando um pouquinho. Essa obra do Ginzburg, então, é o resultado da pesquisa dele de mestrado, ainda lá nos anos 60, né? É de 64, foi publicado em 66, então é um texto clássico, um texto bastante importante e interessante para as pesquisas em história das religiões. E aí a gente colocou a proposta para o debate do prefácio, capítulos 1 e 2. Eu gostaria de saber se o companheiro César Leandro Gomes vai fazer aquela apresentação de síntese, não sei se tinha ficado sob sua responsabilidade ou não. E enfim, se não foi, Cezinha, você me perdoa, eu tento fazer aqui alguns apanhados iniciais e depois a gente abre a roda para discussão ampla. O que você acha? Se você está falando, eu não estou te ouvindo. As pessoas estão ouvindo, César? Gente, eu não sei se vocês não estão me ouvindo ou se não estão ouvindo o César. Ou quem é que tá gritando aí? Ninguém estava me ouvindo, né? Era isso. Ou eu não estava ouvindo vocês? Provavelmente deve ser isso, professora. Porque eu estou ouvindo normal aqui a senhora. Eu estava ouvindo, professora, a senhora. É que eu não estava ouvindo o retorno de vocês. Então, desculpem. É o meu microfone. É o meu microfone da Tilt, gente. Eu tenho que desligar e pegar outro. Sim, aí falando, professora, como eu tinha faltado na outra reunião por causa do trabalho, aí o Jadson ele não me passou como ficou a organização, mas qualquer coisa eu posso falar, né? Então, fazer assim normal, não tem problema. Não, tranquilo, eu também posso fazer. O professor Sérgio está aí animado. Bem, eu vou começar então fazendo alguns comentários sobre o prefácio e depois a gente segue para a discussão interna dos conteúdos. E aí todo mundo fica à vontade então para fazer suas intervenções, tá certo? César também, todo mundo aí que estiver disponível. Então, gente, a gente percebe, como eu estava falando antes, né, o Ginzburg então é uma referência para a gente em estudos de história das religiões, uma vez que ele trabalha com uma documentação muito importante, que é a documentação dos processos inquisitoriais na Itália, principalmente na região do Friuli, que é a região que ele pesquisou mais e que teve acesso a uma documentação primorosa dos séculos XV e XVI, né? Essa documentação ele analisa aí ao longo de toda a sua trajetória, então a gente tem obras do Ginzburg, além dos Andarilhos do Bem, né? Vocês devem conhecer o Queijos Vermes, que é o doutorado dele, o História Noturna, que é sobre o Sabá das Feiticeiras também, que é uma produção também de historiografia, né, de análise, de documentação e interpretação histórica.
e muitos textos, muitos artigos que foram publicados em debates sobre o chamado método do paradigma indiciário, né, da microhistória. Igor, tá ruim, né, a internet, estou vendo que muitas pessoas estão com problema na internet. Bem, quem chegou agora, Lídio, bom dia, Marney também. Então, essa produção do Ginsburg, então, ele é uma referência tanto para a gente na área de história das religiões, mas é uma referência de modo geral para a historiografia, né? Então, quem trabalha numa perspectiva tanto da história social quanto da história cultural, utilizam o Ginsburg em termos de de exemplaridade metodológica. Então, entre os nossos colegas aqui do grupo, que eu me recorde bem, eu acho que o que é mais próximo do Ginsburg é o Jadson, né, César? Tanto por conta da documentação, que o Jadson também trabalha com documentação inquisitorial, mas pela área de pesquisa, né, pela linha Exatamente de pesquisa. Isso. Pois é. Bem, então, dito isso de modo mais geral, é claro que eu não vou ficar aqui fazendo uma aulinha de metodologia da história, né? Mas lá no prefácio, então, de 64, que é o primeiro prefácio, quando ele vai apresentar o seu trabalho na publicação, que é de 1966, ele logo vai dizer, né, do que se trata a pesquisa. E ele começa colocando, então, alguns elementos que são o centro das preocupações dele. O que ele chama, né, das atitudes individuais em torno das questões religiosas, então são atitudes individuais religiosas que ele procura estudar, a mentalidade camponesa, né, essa mentalidade camponesa na região aí da Itália, do Friuli, e as crenças populares dessa população. Primeiro parágrafo, ele apresenta então esses temas de interesse, colocando em contraposição aquilo que ele vai chamar das mentalidades coletivas e de uma psicologia coletiva. Então ele diz que não interessa para ele ali nesse momento fazer uma análise desses temas e problemas de pesquisa a partir de uma concepção de uma mentalidade coletiva, né? Eu fiquei puxando aqui pela memória, eu acho que lá nos idos de 2020 ou 21, na pandemia, quando o grupo começou a fazer suas reuniões online por conta da pandemia, a gente chegou a discutir aquele texto do Michel Gouvel, não foi? Os mais velhos aí do grupo lembram, né? Então, Ideologia e mentalidade. Exatamente. Então, dentro, vamos dizer, da escola dos análises, você tem muito essa discussão das mentalidades, né? Que vem desde lá dos fundadores, do Marc Bloch e do Saint-Febvre, mas que outros também, como Gouvel, discutiram bastante. Então, ele contrapõe, ele fala, não, eu vou aqui pensar as atitudes individuais, o que é possível ver, então, dessas mentalidades populares, dessas crenças populares, e não tentando fazer uma interpretação disso num viés mais, né, de totalização das mentalidades coletivas ou psicologia coletiva. Então, o problema geral dele no texto, ele vai dizer que é a bruxaria e a perseguição à bruxaria, né, como que isso acontece. E a documentação, ele usa uma expressão que é interessante, e que eu acho que é uma questão para o debate nosso, que ele diz que há uma certa imediaticidade das vozes camponesas nessa documentação da Inquisição. Então, apesar de você ter ali toda uma intervenção de quem constrói essa documentação, que são os inquisidores, né, que são os clérigos ali, os inquisidores, os padres, mas essa documentação específica permitiria ter acesso a essas vozes dos camponeses aí, né, das pessoas. Então, acho que essa é uma questão interessante aí na página 7, já no início, que ele coloca, né. Bem, eu acho que tem umas hipóteses que aí depois ao longo do trabalho a gente vai discutir, da forma como ele vai colocando, e aqui ele apresenta uma síntese, porque ele está entendendo que, é claro, que esses cultos populares que ele busca enxergar nessa documentação, eles vão ao longo do tempo, e ele tem um recorte temporal de longa duração para poder fazer a análise, que é praticamente um século, que ele acha que esse culto agrário ele vai sofrer mudanças, e essa mudança de composição
tem a ver, claro, com a pressão que a Inquisição vai fazer em cima de um culto, desse culto. Então, de um culto agrário, que você teria possibilidade de identificar num determinado período, vai chegar ali no final com características mais da chamada feitiçaria. Então, essa mudança aí tem a ver muito com a hipótese que ele vai defender no trabalho, né? Aí, só mais alguns comentários para a gente abrir já para ir vendo. Então, assim, é bastante interessante no prefácio, porque ele é, assim, um prefácio de trabalho acadêmico, né? Então, ele é sistemático ali, ele apresenta, meu problema é esse. Então, a gente tem uma análise historiográfica anterior sobre esse problema, que ele identifica ali diferentes interpretações, né? Uma perspectiva iluminista, que era feita a respeito dessas práticas. Bom dia, Robert, bem-vindo. Uma perspectiva depois, uma visão do século XIX, em que esse debate todo em torno da questão da feitiçaria tem a ver com uma visão, segundo ele, anticatólica, uma polêmica anticatólica, que aí eu lembrei do Marney na hora, não sei se o Marney está por aí, que é a briga lá dos... Porque o pessoal da maçonaria vai sempre jogar na cara da Igreja Católica no século XIX os processos de Inquisição, né? Então, essa coisa, né, de cá, Inquisição, fogueiras. Então, aquelas análises e interpretações sobre esses processos de feitiçaria e bruxaria tem a ver com a disputa da igreja na sociedade, né? E aí ele vai discutir a hipótese, né, do culto, de ser esses cultos, essas experiências, cultos pré-cristãos, que é a hipótese de uma pesquisadora que havia sido estudante do Fraser, né, que é a Murray. E aí ele fala da tese, né, dessa hipótese da Murray, de esses cultos serem cultos pré-cristãos, quer dizer, identificar naquela bruxaria, aquela feitiçaria dos processos de Inquisição, na verdade, reminiscências de um culto agrário anterior. E aí as objeções em torno dessa argumentação, dessas hipóteses da Murray, né? Então ele vai comentar, falta uma crítica dela em relação à documentação, porque não é possível a gente pegar também aquelas falas das bruxas nos processos e tomar isso de forma crítica. Ele vai dizer que não explica a forma como a configuração desse personagem, dessa figura da bruxa, das suas ações, aparecendo como algo negativo, as bruxas como inimigas das colheitas. E aí, após então fazer as objeções, ele vai fazer a sua propaganda, né? Sua autopromoção. A gente tem que aprender a fazer isso como intelectuais, né? Tipo, veja só, pessoal, todo mundo tentou interpretar, mas olha o que eu estou trazendo aqui de bonito, de interessante, né? E aí ele vai dar a esse conjunto de documentação inquisitorial em torno dos Benandanti, que é o tema geral e principal, os sujeitos, né, da sua pesquisa, os andarilhos do bem. Esses Benandantes, se a gente observar a documentação em torno deles, aí sim a gente vai conseguir fazer melhor as conexões possíveis entre um culto agrário antigo e como que isso se transforma em feitiçaria. Como que isso foi se dando aí ao longo desse tempo, né? Ele é muito honesto quando ele diz que, veja, quem estudou esse tema dos Benandanti antes de mim não teve acesso à documentação que eu tive. Então ele teve um acesso à documentação da Cúria, que ele vai falar, acho que é de Udine, né, onde está a documentação. Então isso foi fundamental para que ele conseguisse trazer novas hipóteses, trazer um trabalho específico, né, minucioso em cima dessa documentação. Então a gente pode entender que é uma longa duração, quer dizer, estudar mentalidades populares, crenças populares, isso, as mudanças possíveis de observar, é difícil você ver rápido. Você tem que ter realmente um conjunto de documentação que cubra um espaço maior. Sérgio, por favor, me interrompa. Não, é só uma dúvida. Esse texto e esse acesso à documentação que ele fez, você falou que é de que ano que ele teve acesso? Olha, o ano que ele teve acesso, acho que ele não chega a mencionar, mas foi durante a pesquisa de mestrado, né? Ele vai dizer aqui, na página 12,
ele menciona os estudos anteriores sobre os benandantes e a relação que tem no termo, né, lá desses pesquisadores, onde eles identificam a palavra benandante como sinônimo de feiticeiro. E ele diz que esses trabalhos eles só fazem isso, eles não conseguem aprofundar. E ali no finalzinho ele diz assim: isso não por negligência ou defeito de análises, mas por não terem limitado, entre outras coisas, por razões objetivas, com a dificuldade de ter acesso à documentação conservada no arquivo da Cúria Arquiepiscopal de Udine, investigação aos testemunhos orais, de qualquer modo testemunhos que remontam ao fim do século XIX. Isso eu achei muito legal, gente. Cara, o pessoal tem referência. Só para eu entender, então ele teve acesso a uma documentação da Cúria da Diocese de Udine, né? Porque ele foi um cara que trabalhou muito ainda com o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, o falecido, que Deus o tem, Ratzinger, para a liberação do arquivo da Inquisição no arquivo do Vaticano. Ele fez uma atuação quase corpo a corpo para poder ter acesso a essa documentação. Então, a documentação que ele teve acesso é uma documentação mais localizada, mais diocesana do que propriamente porque eu acho que ele encontrou muitas outras coisas também no arquivo do Vaticano. É só para situar temporalmente. Pois é, eu imagino que o acesso dele tenha sido aí nos inícios dos anos 60, final dos 50, início dos 60. E agora, desculpa, o carro do Peixe está passando aqui na rua. O que eu acho interessante também é porque essa referência dos benandantes é algo que passa para o século XVI, XVII, XVIII, quer dizer, vai chegar em inícios do XX. Eu fiquei de cara, falei, caramba, isso é muito interessante. E eu acho que dá pra gente, em outras pesquisas, talvez pistas ou uma dica, né? Da gente ficar atento a algumas questões que a gente pode observar na documentação inquisitorial sobre Alagoas, que a gente ainda não tem acesso, ou melhor, o acesso existe, mas a gente não foi atrás. E outros temas, eu acho, né? Em torno dessas questões da feitiçaria. Porque pra gente interessa muito a coisa da feitiçaria africana no Brasil. Isso é o que a gente consegue identificar e trabalhar mais, ou depois que o Ronaldo Banfas vai trabalhar lá com as heresias indígenas, né? Como também os povos originários. Bem, gente, me desculpem sobre o carro do Peixe, eu estou encerrando aqui esse comentário sobre o prefácio para a gente começar. Então, assim, a hipótese dele, como eu falei, vamos olhar essa documentação aqui sobre os benandantes, porque ela é a mais interessante para a gente conseguir resolver esses problemas aí em torno das feitiçarias, culto agrário, etc. Então, a hipótese, o que ele defende no livro, é que nessa região do Friuli, na Itália, há uma confluência de tradições que são de origem germânica e eslava. Essas tradições ali, por razões que a leitura desses 2 primeiros capítulos não ficam muito explícitas, né? Eu não consegui terminar de ler o livro todo, mas provavelmente por questões geográficas ele vai usar esse argumento, né? Há questões geográficas, há questões ali, provavelmente, que a gente pode pensar outras relações políticas, socioeconômicas. Esse conjunto de crenças ele fica ali mais restrito nessa região, né? Ou vai passando por ali. E isso daria para ele, segundo ele, uma possibilidade de outras hipóteses e novas formulações de pesquisa. Então, lá na página 12, ele vai falar sobre isso. Eu vou parar de falar rapidinho para desligar, para vocês pararem de ouvir o carro do Peixe, tá? Lá na página 12, como eu estava falando, a pressão da Inquisição vai modificando essas crenças populares na observação que ele faz da documentação, né? E então tem um século aí de demonização desses rituais, desses cultos agrários, a partir, é claro, dos processos inquisitoriais e como que isso vai ser apresentado. Então, assim, depois ele vai falar do método que ele usou para fazer a pesquisa, e ele vai, né, comentar a relação próxima com o método comparativo do Mark Bloch, segundo ele, naquilo que é mais historiográfico,
quer dizer, ele deve ter tentado se afastar das influências antropológicas, apesar de também ter elementos de antropologia ali que a gente percebe. E lá na página 13, então, ele explicita de maneira mais clara os objetivos que ele tem com o trabalho. Então lá ele fala assim: pode-se afirmar, portanto, que a própria possibilidade desse estudo estava, de certo modo, ligada a uma formulação diversa daquela presente na folclorística tradicional. Né? Então isso é outra coisa também. Ele está separando o seu trabalho simplesmente dos trabalhos folclóricos, né? De folclore. Essa diversidade inicial foi voluntariamente acentuada no curso da pesquisa. Com efeito, buscamos captar, por trás da aparente uniformidade dessas crenças, as diversas atitudes dos homens e das mulheres que as viviam, bem como a modificação delas sob o impulso de estímulos de vários gêneros, tanto populares quanto inquisitoriais. Os aspectos exclusivamente folclorísticos do problema foram assim nitidamente subordinados a uma perspectiva de investigação declaradamente histórica. Beleza? Bem, eu fiz assim uma síntese muito sintética desse prefácio, e aí o que interessa assim ainda? O pós-escrito de 1972, que eu espero que vocês tenham lido, ele vai fazer autocrítica. E qual é a autocrítica que ele faz? Daquele primeiro parágrafo, onde ele separa as atitudes religiosas individuais da mentalidade coletiva. Ele fala, olha, não deveria ter escrito aquilo, porque obviamente há conexões entre atitudes individuais e a mentalidade coletiva. Aí ele faz essa autocrítica a partir de uma resenha que fizeram do livro dele na época, que foi uma crítica que fez ele repensar. Então ele acha que tá ok, mas esse primeiro parágrafo tá esquisito, tá? Então, a partir daí eu acho que a gente pode ir pro conteúdo e eu vou desligar aqui o som para vocês não ouvirem o carro do peixe, tá bom? Quem quer pegar o gancho aí para adentrar o primeiro capítulo? Vai, pessoal, não vamos ficar no vácuo. O primeiro capítulo é as batalhas noturnas. Eu vou pedir a ajuda dos universitários. Eu sei que a Natasha está doidinha para falar, porque ela quer chegar lá na Diana Hecate. Fala a verdade, Natasha. Essa é a real. Professora, você... Tá cortando aí, mas eu sei que é. Não disfarça. Não vou mentir, viu? Porque é verdade. Pois é. César, Sérgio, Altina, Hélida, Marney, os demais. Sim, professora, antes de estão escutando, minha gente, pelo amor de Deus. Estou cortando aqui. Sério. Pronto, tá, obrigado. Antes de começar, de fazer alguns comentários, né, sobre esse primeiro capítulo, eu acho que assim, que ainda voltando para o pós-escrito, eu acho que é interessante destacar, né, quando eu vi essa parte do pós-escrito, né, eu percebi que assim, que isso é gente que nem a gente, né? Porque aí ele ainda foi humilde, né? Porque, tipo, se fosse eu relendo algum trabalho meu, eu iria dizer que eu iria reescrever tudo, né? Mas, enfim, mais interessante nesse pós-escrita, eu acho que, de certa forma, acompanha a maturidade, né? Relacionada à teoria e à metodologia que ele está desenvolvendo, né? Lembrando que esse pós-escrito foi escrito em 72, provavelmente ele estava já no processo de escrita de Queijos Vermes, né? Então, essas críticas que eles vieram receber dos pares, eu acho que de certa forma também ajudou. Se a gente for colocar, no caso, as produções dele, né, como uma ordem cronológica, né, tipo, Andarilhos do Bem, Queijos Vermes, Histórias Noturnas e os Mitos e Emblemas em Sinais, porque tem um capítulo que fala, né, sobre, 2 capítulos que ainda fala sobre essa questão da feitiçaria nesse livro. Eu acho que a gente consegue perceber, de certa forma, essa maturidade, né,
dele em relação à pesquisa que ele está desenvolvendo. O que me chamou mais a atenção, aí já partindo, né, depois de ter falado isso, partindo para o primeiro capítulo. O que mais me chamou a atenção nesse primeiro capítulo foi a forma como ele apresenta o fato, né? O fato que ele está tentando analisar. Quando eu estou falando a apresentação, eu estou falando em relação à narrativa no caso, a escrita nele, né? Ele começa assim, a forma como ele pretende descrever, ele vai contando exatamente assim como fosse uma história, né? Isso assim me chamou muito a atenção de início, né? Então, o que é que acontece, né? Ele, assim, e é bom destacar que esse primeiro capítulo, né, que é Batalhas Noturnas, corresponde ao título que a obra foi denominada em inglês, né? Porque no inglês a tradução inglesa, né, eles não traduziu a questão né, os andarilhos do bem. O livro se chama Batalhas Noturnas, né? Eu não sabia nisso, mas eu estava dando uma olhada, aí eu vi isso. Pronto. Então, outro ponto também, eu acho que é bem interessante, é que quando você vai ler Os Queijos Verdes, lá no prefácio, ele fala sobre a empolgação dele, e ele descreve mais ou menos a empolgação dele quando ele achou essa documentação, né? Ele menciona aonde achou essa documentação, aí ele menciona a empolgação que ele ficou, né, ao perceber essa informação, as informações que essa documentação trazia, né, e que a partir daí, né, foi um tema assim que ele resolveu dar continuidade, né. Então, nesse primeiro capítulo em específico dos Andarilhos do Bem, ele inicia, né, retratando mais ou menos um interrogatório que ocorreu lá em Friot, certo? Mencionando que um cidadão, né, que eu não vou lembrar o nome dele nesse exato momento, né, ele estava sendo interrogado pelo inquisitor sobre ele ter afirmado o que era um benadante, né, o que ele tinha afirmado que ele seria um caminhante do bem, né. E isso, de certa forma, foi meio intrigante, né, para os inquisitores, né, e o pároco da época, porque eles queriam saber o que eram esses benedantes, né. Então, aí ele começa a fazer essa entrevista, né, esse interrogatório, né, até o momento, né, talvez nem sem a questão da coesão da violência. Então, ele começa a fazer. O interessante é que, na medida que o Gibbs ele vai apresentando a documentação, você consegue perceber que os inquisitores eles começam a tentar nortear, se por assim dizer, as respostas, né, dos entrevistados, né? Então, quando eles falam que eram benedentes, então quer dizer que você estava cultuando, né, cultuando um demônio. Eles não, nós não estávamos cultuando um demônio, né? De início, assim, um fato interessante é que nesse primeiro momento a gente vê uma apropriação, uma associação, né, desses benedentes com o cristianismo, né, porque eles falam, os Bernadantes, eles foram escolhidos por um anjo, né, eles foram escolhidos por um anjo, e eles lutam em favor de Deus, né, para salvar a colheita, né, para proteger a colheita, para proteger lá a população das atitudes e dos feiticeiros, né, que aí já tem essa associação mais negativa também, né, em relação aos feiticeiros, né, que eles que estragam a colheita, aceitam do leite, deixam as pessoas doentes. Então, assim, tem toda essa questão, certo? E, de certa forma, isso começou, né, assim, pela narrativa que o Gimson está trazendo, isso começou a intrigar, né, os inquisitores, né? Porque como é que existem indivíduos que se dizem que saem dos corpos, né? Que saem dos corpos
né, para lutar contra os feiticeiros, né, em favor da colheita, né? Então assim, ele consegue perceber assim, que de certa forma assim ele conseguiu nortear, né? Um fato interessante também é que, como ele colocou no prefácio, né, assim, por meio da questão do próprio método comparativo, ele começa a utilizar essa documentação, provavelmente comparando com relatos de folcloristas, né, do século XVIII, século XIX, certo? E a partir daí ele começa a fazer algumas sugestões, né, sobre essa questão, né, que seria, né, que esses benedantes seriam um resquício, né, de um culto agrário, né, então e aí ele sustenta, né, que talvez em algum outro momento eles se reuniam, né, para cultuar as deusas mães, né, então aí ele sugere, oi, pode falar, professora. Não, desculpa, César, você pode terminar seu raciocínio. É como você já está fazendo uma síntese mais avançada do capítulo, eu só queria insistir um pouco ainda nessa caracterização inicial que começa dos Benandantes, porque o que era? Num primeiro momento, as pessoas que foram interrogadas, os homens, né, que é o Jacobo e depois o outro Gasparuto, eles dizem que os benandantes eles protegem as colheitas, eles são convocados por alguém que é uma pessoa que também é benandante num determinado momento da sua vida, porque eles nasceram impelicados. Então isso é importante mencionar, né? O fato daquelas crianças, bebês que nascem sem a bolsa amniótica interrompido, e então elas nascem sob uma boa estrela, elas nascem com determinadas obrigações sobrenaturais ou poderes mágicos, né? Então essas crianças, quando atingem os 20 anos, seriam então chamados a participar dessa luta, que é uma luta onírica, né? A pessoa ela dorme profundamente, ela cai num estado meio catatônico, meio tem uma outra palavra lá, e aí o seu espírito sai do corpo, e essa luta ela acontece espiritualmente. Então os benandantes com galhos de erva doce, catalepsia, isso mesmo, com galhos de erva doce vão lutar contra os feiticeiros ou bruxas do mal, né? Que estão carregando galhos de sorgo. E essa luta onírica, se os benandantes ganham, você vai ter uma colheita fartura, você vai ter fartura, né? Se eles perdem, quer dizer que o ano da colheita vai ser ruim. E depois, né, desse sonho, dessa batalha, eles vão se divertir, vão dançar, vão beber, e aí os bruxos do mal mijam nos tonéis de vinho, azeda do vinho, mas os benandantes não, os benandantes são legais, né? E protegem as crianças, protegem a comunidade contra o mal, né? Eu só queria reforçar essa primeira caracterização, porque como o César falou, a interposição de temas cristãos começa depois dos interrogatórios. Depois dos interrogatórios eles começam a falar, não, mas é um anjo. Ah, não, mas a gente está lutando por Deus, por Jesus Cristo, né? Marne levantou mão, depois Hélida. Tá dando pra me ouvir, gente? André, depois a Natália. Oi, pode falar. Tá me ouvindo legal? Sim. Só pegando justamente esse ponto mais do início, né? Que a senhora cita também a Margaret Murray, né? Que ele faz uma crítica ali. E o que me chamou a atenção, e foi ótimo ter lido o livro da Murray antes de ler o dele, já que os dois se debruçam sobre o mesmo tipo de fonte, né? Foi justamente um método de tratamento dessa fonte inquisitorial. Porque quando eu peguei o livro da Murray, que é um clássico, ele tem uma leitura fluida que meio que encanta. E você vai lendo ali, fica interessado nos relatos das feiticeiras, e você fica, caramba, que da hora, que massa aqui e tal. E quando eu li as introduções, prefácios do livro dele, de fato, não passa muita coisa batida, porque tem muita coisa que soa absurda, que desafiam a lógica e as leis da física nos relatos das interrogadas, né, nos processos que a Murray analisa, que você fica assim, caramba, como é que ela nem questionou isso? Ela só vai pegando da fonte aquilo que interessa, ela parte já com uma coisa como se ela tivesse já a ideia pré-estabelecida. Tudo isso era, sim, resquício de um culto pré-cristão.
Ponto. Agora eu vou na fonte buscar só aquilo que vai legitimar o meu argumento. E aí, quando você pega o do Ginsburg, você vê um tratamento diferente. Isso também é meio que uma escola, né? Para quem está começando aí na pesquisa. Muito interessante. Foi a principal aprendizado assim que eu tomei, fazendo esse contraponto entre as duas obras. E no caso dos Benandante, um dos questionamentos que eu fiquei também fazendo, eu disse, cara, os caras estão salvando a colheita. Por que isso é tão ruim, tá ligado? Por que estão pegando isso aí? Mas você vê que essa tradição, né, dos Benandante, ela meio que trazia uma contestação à própria providência divina, né? Porque a gente está falando ali de uma comunidade agrária, em que as colheitas, todo mundo depende disso, para comer os bens de primeira necessidade. E aí, se uma galera nascida com características especiais, né, porque tinha que ser empericado, tinha um pré-requisito, né, para poder viajar ali para os campos de batalha. Se essa galera tá com o poder de proteger as colheitas e tal, o prestígio que eles têm, isso contesta com essa questão da autoridade divina, né, da providência divina, e até mesmo com o papel da igreja mediadora na Terra. E aí essas reflexões, né, no caso, são interessantes de se fazer também, porque que se cerca tanto em cima dos Benandante. Foi, no caso, uma das conclusões que eu cheguei lendo o texto. Massa, Marley. Élida, depois André, depois Natasha. Bom dia, minha gente. Nunca mais eu vim nessa reunião, estou muito feliz. Num feriado, né? Inclusive, eu até voltei pelo feriado. Aí eu esqueci que eu tinha marcado consulta. Meu Deus, eu vou entrar. Enfim, mas eu tô aqui. Gostei muito de ler, né? Tipo, eu não tive tempo de terminar tudo. Mas eu acho que uma coisa que o César destacou, que eu vou reforçar, assim, que eu gostei muito da narrativa mesmo do Ginsburg. E a forma dele contar a história, a forma como ele está intercalando ali os relatos. Ele tem umas sacadas assim, tipo, gesticula com o braço, né? E ali eu não acredito que aquilo esteja na fonte, eu acho que já é meio que não sei, ali uma forma dele de narrar mesmo, de imaginar um pouco, né? A Irineia falava um pouco isso comigo, da imaginação histórica, né? Então, eu achei muito interessante, né? Então, você ler uma história que está bem contada, acho que instiga mais a ler. Até falei para o Marcos, disse, vou terminar o livro todo, né? Embora eu não continue nas reuniões, provavelmente por conta de horário de trabalho. Sobre essa questão que o Marney levantou, já pensei um monte de coisa aqui, aí tudo está me fugindo da mente, mas em relação a isso que o Marney falou, do poder dos Benandante nessas comunidades, também tem que lembrar que o próprio Ginsburg fala do ato da igreja de benzer, né, o solo. Então, para as colheitas. Então, como isso interpunha, né, esses dois grupos. E eu lembrei aqui o que eu ia falar primeiro, em relação ao próprio processo inquisitorial, né? Como a fonte permite que a gente vislumbre o próprio processo inquisitorial, na questão da violência, né, que eles sofriam, da tortura. Então ele fala, eu não falei isso antes, porque eu falei 2 palavrinhas e fiquei com o braço machucado. E eu acho que principalmente a questão da fala, que você percebe que esqueci o nome deles, mas que eles dois estão tendo muito cuidado com a fala, né? Então, veio um homem me convocar, e aí no outro momento ele fala, é um anjo. Aí o pai fala, é um anjo, então isso pode ser o demônio. E aí ele, não, mas você se ajoelha. Então, como eles estão vigiando a todo momento, assim, a fala deles, né, para os inquisidores. Então, eles estão tendo cuidado, é um anjo, é um homem, eu me ajoelho, eu não me ajoelho, eu vejo o demônio do outro lado, eu não vejo, né? Então, eu acho que, para mim, chama atenção também a forma essa forma leve, assim, de tortura, né? De um processo muito pesado, porque qualquer coisa que você fala, você pode estar profundamente lascado, né? Nesse processo todo aí da igreja. Pois é isso mesmo. André, né? Depois Natasha. Olá a todos, Olá. Bom dia, feliz Sexta-feira Santa. Mas
a respeito do Ginsburg, né, basicamente o que todos falaram aqui, né, é unânime quanto à narrativa dele, é algo que prende muito ao leitor, né, e a primeira vez que eu leio Ginsburg foi a primeira, eu percebi justamente isso, né, ao ler, só não terminei de ler porque eu estava com sono, porque estava lendo na madrugada, mas é exatamente isso, né, a leitura dele é muito atrativa. Quanto ao que me chamou a atenção, foi em relação aos documentos inquisitoriais que o Ginsburg retrata, né? Fala que é justamente a artimanha narrativa que os inquisidores utilizam para indução ao erro por parte dos que estão sendo acusados, né? E nisso, a respeito dessa identificação nas entrelinhas do que é genuinamente popular quanto às manifestações de crença e tudo, tem a mistura dos elementos católicos, né? Aí eu fiquei em dúvida, não consegui ler o texto inteiro, né? Talvez ele esclareça mais à frente, mas essa mistura, ela é natural, assim, no sentido de que existe, ou na verdade é justamente pelas circunstâncias que fazem que essas misturas dos elementos católicos, como o anjo e tudo, que ele fala muito a respeito desse culto da fertilidade, né? Dessas crenças mais arraigadas do povo. E nisso há sincretismo natural ou não há, na verdade? Porque devido às circunstâncias, essas mesclas acabam acontecendo enfim, né? Boas perguntas, André. Isso eu acho que está bem central no argumento dele. Dá para a gente voltar nisso? Vamos primeiro ouvir Natasha, depois Sérgio, depois Altina. Vai lá, Natasha. Natasha vai falar, Diana, uhul. Ainda não vou falar nessa parte, não. Tá todo mundo me ouvindo? Tá cortando um pouco, mas tá me ouvindo. Tá. Peraí, deixa eu tirar o fone aqui. Né? O pessoal tá me ouvindo? Estamos. Estão te chamando aí, mãe. É normal aqui. Mas, assim, eu só queria chamar nesse primeiro momento, né, atenção, assim, para a construção, né, da narrativa, né, que foi feita em relação ao Benandante, né? A priori, no início aí no início dos interrogamentos, né? A construção que tinha em volta deles é que eles eram ali andarilhos do bem, né? Pessoas que estavam ali destinados a proteger aquelas comunidades, né? Contra o mal, né? E em um determinado momento, né? A gente começa a perceber que esses benandantes que estariam ali protegendo, né? Contra os feiticeiros, contra as bruxas, eles estavam também fazendo essa ligação, né, do homem com o mundo oculto. De que forma? Realizando atos que era de acordo com o que se acreditava que a bruxa também fazia, né? E aí, os inquisidores, né, eles utilizam disso também, né, para poder construir, né, essa narrativa ali, de certa forma demoníaca, em torno desses andarilhos do bem, né? Eu queria chamar a atenção para isso, porque foi, assim, muito interessante, né? E aí entra no tema do comércio do oculto, né? Que a gente vê acontecendo, inclusive, né, nos dias atuais, né? No mundo contemporâneo, né? Esse comércio religioso, né? Que, de certa forma, os benandantes também faziam, né? A possibilitar esse acesso da população com essas coisas mágicas, místicas, né? Que seriam, a priori, direcionado só ao pessoal da feitiçaria, né? Beleza, Natasha, você trazendo mais um elemento aí pra gente debater. Sérgio... O pessoal está me escutando, né? Sim, professor. Então é o seguinte, eu fiquei lembrando desse texto do Ginsburg, porque tem um outro texto, talvez muitos não devam se lembrar, não tiveram acesso, publicado, traduzido, né, pela revista da Ampul,
acho que é revista de história, revista brasileira de história, que o título é O Inquisidor como Antropólogo. É um texto já meio clássico até, mas talvez a nova geração tenha tido contato com esse texto, porque ele tenta apresentar o Inquisidor tentando fazer uma etnografia, né? Ele vai fazendo perguntas e o escrivão, né, ele vai copiando quase que ipsis literis o que o interrogado vai descrevendo, né? Então, essa busca de essa formulação das questões e tudo, ele vai tentando encontrar a heresia e o erro, né? O texto é muito interessante porque também suscitou uma série de críticas de outros historiadores com relação a isso. Porque o inquisidor, ele trabalha com uma lógica, ou melhor, com uma racionalidade tipicamente moderna, que é a racionalidade orientada a fins. Eu vou usar aqui o termo do Max Weber. Então, ele é muito burocrata, ele é sistemático, ele tem um rol de perguntas ligadas à teologia, e então ele vai em busca do crime. Enquanto que a racionalidade dos camponeses é outra. É um mundo, vamos dizer assim, um mundo em que o elemento sobrenatural ele penetra no mundo natural. Não existe no mundo camponês, não existe separação natureza sobre natureza, mundo físico e metafísico. Os dois mundos estão entrelaçados. Apesar do inquisidor também saber da presença, mas ele separa muito. Mundo físico, mundo metafísico, ele separa. Nesse ponto é uma racionalidade muito diferente, né? Então, eu acho que o André fez algumas perguntas. Talvez a gente precisava também pensar nesse conceito do sincretismo, né? O sincretismo do mundo camponês, com o mundo católico, esses mundos se entrelaçam. Quando a gente lê o Queijos Vermes, né, o Menocchio, ele flui com uma liberdade impressionante, né? Ele constrói a sua teologia misturando, eu acho que não é a palavra legal, sincretizando, né? Esses universos se entrelaçam com muita... Então, para o inquisidor, isso é escandaloso. Escandaloso fazer esses tipos de fluidez, né, que o mundo rural, o mundo camponês trabalha. Eu acho que é legal depois procurar esse texto. Está aqui comigo, não dá para eu sair daqui agora e ir ali na biblioteca pegar a revista, mas assim que eu terminar de falar, vou lá e mostro a capa para vocês. E outra questão que eu acho que é interessante pensar, que é o uso da tortura, né, cara? A gente vai fazer aí 60 anos do golpe militar, né? A gente está trabalhando aqui igreja e ditadura no grupo, e a gente precisa incorporar essas questões agora, a revelação dos áudios. Não sei se vocês escutaram os áudios do Superior Tribunal Militar. Cara, é impressionante as descrições dos juízes inquisitoriais dos anos 60, e também se dando a entender que não sabiam, muito, chega a ser cômico, né, do uso da tortura como uma prática de busca da verdade. É uma prática racional, calculada, metrificada, né? Existiam manuais, não, o famoso manual do Inquisidor, também aqui no regime militar também havia manuais de como buscar as informações, né, do ponto de vista psicanalítico, psicológico, do uso de determinadas ferramentas para poder buscar a verdade. Então, isso daí, Foucault também ajuda muito a gente a entender esses elementos. Falei demais. Não, muito bom, professor. Altina? Então, também vou voltar aqui um pouco para o início aqui do prefácio, um trecho que me fez lembrar uma palestra de encerramento do último EIC, né, do Encontro de História Colonial. Foi uma palestra do Ginsburg, e onde ele, não vou relatar tudo aqui, mas basicamente a ideia dele era
mostrar como os processos colonizadores, né, às vezes a gente pensa muito no que vem depois, mas que eles se iniciam sobretudo sobre a cultura, sobre a linguagem, sobre a mentalidade, sobre a escrita, né? E não sei por que o finalzinho aqui do segundo prefácio do Ginsburg me fez... do Ginsburg. Eu falei Ginsburg, não foi a palestra, foi do Brzezinski. Mas me fez lembrar essa palestra do Brzezinski, né? Quando ele fala aqui, né, a questão da homogeneidade, né, que ela se dá, né, por conta desse processo que é violento, que é coercitivo, né, e que faz as pessoas, né, medir as palavras, transformar o sentido das palavras, elas têm, né, como a revista então, né, faz com que as pessoas, elas, né, alterem seus testemunhos e como uma forma de autodefesa, né, e como isso depois acaba sendo incorporado, né, numa média e longa duração. Então, me fez lembrar disso. E também me chamou a atenção essa coexistência que ele comenta, né? E quando ele fala aqui, né, que a própria igreja, lá na página 44, que os benandantes não eram os únicos a preencher essa função propiciatória, né, da proteção às colheitas, que a própria igreja se esforçava, né, com isso, fazendo as procissões das rogações, né, em torno dos campos, e pensar nisso também como um campo de disputas, né, de quem tinha o poder de defender as colheitas. Então, isso me chamou a atenção também. E essa inicial coexistência, né, mas que depois vira realmente a caça às bruxas, né, que a gente vai ver ao longo do texto. Massa, Tina. Eu queria comentar os comentários também, depois passo a palavra para Sérgio. Sobre a questão da Irineia, Oi, fala. Só me permite só um rápido comentário, só para partilhar com vocês. Ele é o primeiro artigo da Revista Brasileira de História, número 21, de longínquo setembro de 90 a fevereiro de 91. E o resumo diz o seguinte, 4 linhas, tá? Só para vocês. O título é O Inquisidor como Antropólogo, sublinhando a analogia entre o inquisidor e o antropólogo com relação à utilização de documentação escrita produzida a partir de relatos orais. Este artigo discute as implicações das fontes inquisitoriais para o trabalho do historiador. Acho que a maior crítica aqui é comparar o relato oral do preso como se fosse história oral nos tempos presentes. As condições são completamente diferentes, né? O herético está sob prisão e sob tortura. Muitas vezes ele fala o que é possível falar para poder salvar a vida. Ou que o inquisidor quer ouvir. Exatamente, é o que quer ouvir, exatamente. Esse texto, Sérgio, é do Ginsburg esse texto? Quem é o autor? Esse aqui que eu estou falando? Exatamente. É um Carlo Ginsburg. Eu não sei de onde que ele publicou isso, mas é uma tradução feita pelo Jonatas Batista Neto, foi publicado na Revista Brasileira de História. É o primeiro artigo mas não diz qual é. Eu acho que o acervo da revista deve estar online já, a gente consegue pegar. Online. Sim, com certeza, vocês conseguem pegar na base lá do... É isso, Sara. A Sara pediu as referências no chat, Sérgio. Gente, eu só queria comentar assim, sobre a questão da documentação, o que vocês comentaram, porque assim, tem uma das críticas também lá naquele pós-fácil de 72, que o Ginsburg menciona, é que alguém criticou ele que tinha muita pouca informação sobre a Inquisição e os inquisidores no livro, lembram? E aí ele justifica falando assim, olha, a minha intenção aqui era dar, né, voz, assim, dar voz é péssimo, mas dar destaque para os processos e para as falas do quem sofreu a Inquisição, né? Então isso é uma questão.
Mas realmente, se a gente tivesse aqui o nosso especialista em Inquisição para falar um pouco, porque o Sérgio começou a falar, né? Há uma estrutura, uma forma como a Inquisição funcionava. Então, se por um lado, talvez, como o Sérgio mencionou, há uma racionalidade, essa racionalidade ela é moderna, eu acho que essa racionalidade ela é moderna, mas ela não é o racional dela aqui, eu acho que tem mediações, Sérgio. Porque tudo bem que a intencionalidade da igreja é que ela seja a única mediadora entre o natural e o sobrenatural. Então, esse é o papel dela, e ela está exatamente vigiando aqueles que interferem nessa sua hegemonia, no seu monopólio do sagrado, né? A gente poderia usar esses termos também. Mas, realmente, há uma estrutura de funcionamento da Inquisição que a gente percebe quando o Ginsburg ele vai falando, olha, fulano ficou preso tantos meses, aí ele era solto e falava, você tem que voltar aqui para prestar depoimento de novo em tal período. Aí às vezes a pessoa aparecia, às vezes a pessoa não aparecia, caía fora, né? Sumia, fugia. E aí depois ela é presa ou ela é torturada e tal, e ele vai mencionando aí a partir do que ele identifica na documentação. Então realmente tem uma estrutura aí de funcionamento, né? O que o André tinha comentado sobre essa mistura com temas cristãos, eu acho que mais do que... Ele não menciona bem a palavra sincretismo, né? Eu não lembro de ver o Ginsburg falando em sincretismo. Ele fala em confluência. Então, essa confluência... por exemplo, a gente consegue perceber, lendo os primeiros relatos, a impressão que a gente tem é que sob tortura e sob pressão psicológica que seja, as pessoas foram inserindo os temas do cristianismo ali. Não, eu estou defendendo a fé cristã, não, é um anjo, não sei o quê. Então isso parece que é coagido. Mas o Ginsburg, em algum momento, ele vai falar que não dá para saber muito bem se as falas em que essa confluência com o cristianismo aparecem, elas são realmente forçadas ou não. Ele acha que não dá para afirmar categoricamente. Eu, como sou mais chata, eu acho que tem uma forçaçãozinha assim ali. Mas, de um certo modo, é isso. As pessoas se sentem cristãs. Todo mundo que chega lá na cadeira, senta na cadeira do inquisidor, e aí eu lembro do Leonardo Boff relatando o momento em que ele teve que sentar na cadeira do inquisidor para dar, né, o Sérgio lá pro Ratzinger. Ele já está sob pressão psicológica a partir daquele momento. Mas a pessoa, a primeira coisa que ela fala para o inquisidor é: não, eu me confesso, eu me comungo, eu vou para a missa. Então eu sou um bom católico, eu tô ali cumprindo todas os elementos. E se as pessoas depois elas vão identificando que as atividades, o ritual dos benandantes era uma coisa que vem de Deus, é uma coisa que vem, né? Que faz parte desse universo cristão, é porque então, tá na confluência, né? Desse universo mesmo. Enfim, eu queria comentar isso. Aí, uma outra coisa que vocês falaram que eu achei também bem interessante de pensar a Natasha falou do comércio, do oculto, né? Então você vê as pessoas ali, muitas vezes, depois lá no capítulo 2 que aparecem as mulheres mais, né? Elas estão atendendo necessidades da população. Eu vou falar com os mortos, né, saber como é que está o meu ente querido que faleceu, ou é a coisa da doença, da cura, né? Desde o primeiro homem que foi pego ali na Inquisição, ele foi acusado de ter curado uma criança. Essa foi a primeira acusação. Então, como que ele curou essa criança, né? Então, realmente, há aí um atendimento, e isso, de maneira geral, a gente consegue perceber em todas essas religiosidades populares, até hoje, a questão da cura, né, do oráculo, ela meio que participa, né? Nas religiões afro-indígenas, indígenas e africanas, afro-brasileiras, a questão da cura, a questão desse atendimento espiritual, ela é central, né? Nas práticas religiosas e mágicas. Então tem isso também. E a Tina falou da questão da linguagem. Para análise de fonte, gente, é muito exemplar nesse sentido, porque a gente pegar um relato rico e denso, em que você tem a questão da linguagem para considerar todas as suas possíveis variações no tempo, dentro de uma determinada cultura, num determinado processo, nossa, é um super trabalho. E aí, puxa vida, vale muito a gente ficar atento mesmo como possibilidade. Enfim, falei muito também, mas
queria comentar. Vamos aí, gente, mais comentários. E seguir, talvez, as narrativas do livro. Sérgio, por favor. Não, só para... Eu não quero ficar monopolizando também. Mas isso que você acabou de falar me lembrou demais, Elinéia, o diálogo entre o Zé do Burro e o padre da igreja de Santa Bárbara, lá no filme, que se vocês não assistiram, precisam assistir, ou a peça teatral, O Pagador de Promessas. Então você vê o debate entre duas maneiras de ver o mundo, e o padre fala assim... Não, mas o Zé do Burro fala, não, mas foi para curar, né? Que o Zé, como é que é? O Preto Zé Ferino faz uns riscos no chão. Mas isso é feitiçaria. Ele falou, não, mas é para curar. Não, pode ser para tentar, o padre fala, pode ser para tentação também. Então, quer dizer, são universos contraditórios e paradoxais, quer dizer, você pode ver esse mundo para ajudar as pessoas, mas para o teólogo racionalista, ele vai dizer, não, pode ser para tentar, não é o anjo, é o demônio, né? Então, há paradoxos e contradições. Aquele diálogo do Zé do Burro com o padre é sensacional por conta dessas disparidades de visões de mundo em confronto, né? E que eu acho que pode ser também utilizado como uma forma de aproximação para a gente entender o inquisidor e os benadantes também. Em alguns momentos os inquisidores acham que aquelas práticas elas são inocentes, assim, elas não são prejudiciais, né? No primeiro momento não há prejuízo, mas aí também começa a aparecer mais as denúncias, né? Fulano chega e já fala, mais denúncia, mais denúncia. Gente, mais alguém? Senão eu queria citar aqui um trecho que eu acho bem bom para a gente articular. Professora, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Então, eu fiz a leitura do texto, acho interessante, na verdade, a forma que o Ginsburg ele escreve, né? Inclusive, tem algumas pessoas que tecem algumas críticas para ele, diz que ele escreve algo que parece ser repetitivo, né? Porque ele é tão objetivo, às vezes, no que ele escreve, que tem algumas pessoas que acham, né, que ele acaba sendo muito repetitivo, né? Mas, assim, é um texto muito interessante, muito legal, né? Essa análise, né, dos inquisidores, dos benedantes, sobre essas práticas, né, agrárias de cultos religiosos lá na região, acho que é nordeste da Itália, né? E como o professor Sérgio falou aí, essa questão tanto do sincretismo, ele é muito perceptível, né? Na hora que ele vai falar que coexistem dois núcleos, na verdade, né, fundamentais, que vai ser o culto agrário e o culto cristão. E eu acho interessante que acho que é no prefácio ainda que ele vai falar sobre toda essa questão da imagem diabólica, né, que a feitiçaria ela é tida, e o quanto ela é levada para o espaço profano, né, para o campo profano. Isso me faz lembrar muito acho que é um livro que eu tinha lido, né, de Mircea Eliade, que é o Sagrado e Profano, que fala muito sobre essa questão, né? E é isso, eu gostei bastante, né, desse texto, e é isso, acho que são minhas contribuições até então sobre isso. É um texto muito bom. Tá certo, Delane. E o material, professora, que o Sérgio falou, eu consegui e mandei lá no grupo do Telegram já. Ótimo, muito obrigada, Delane. Em PDF, nada. Cezinha. César? Vou clicar o microfone. Sim. Para a leitura, agora tá bom, né? Tá ótimo. Pronto. Então, assim, para a leitura, assim, que eu fiz, né, desses capítulos, a impressão que passa é que essa confluência, né, que ele menciona, talvez sejam até formas, né, que esses grupos
que esse grupo adotou como uma forma de resistência e sobrevivência, né? Para tentar, assim, achando provavelmente que inserindo temas cristãos dentro dessa prática, né, eles não iriam sendo acusados, não iriam ser maltratados, né, os inquisitores, né, e a hierarquia católica iriam aceitar, né, mas na medida assim que eles vão colocando mais, mesclando mais essas culturas, né, essas práticas, né, o inquisitor ele vai conduzindo, né, de uma forma, assim, para tentar encontrar ali o pulo do gato, né, como se diz, né, para encontrar ali alguma coisa que vai associar com a questão da própria feitiçaria diabólica, né, tipo, né, quando eles falam, por exemplo, se a gente vence, a gente vai festejar, então quer dizer que você estava no sabá, né, isso aí é um sabá, né, eu disse, não, aí eles tentam contornar, falar que não entende? Então, assim, a impressão que passa é que, de certa forma, é uma forma desse grupo resistir, e também passa a impressão que, dentro do contexto a qual se passa, né, esses relatos, é que a Igreja Católica, de certa forma, não tinha um certo controle, né, e, de fato, é uma característica, né, que também vai persistir também aqui no Brasil, durante o século XIX, né? Século XIX, início do século XX, né? Para essas práticas mais fluidas, né? Que nem o professor Sérgio colocou, né? Que é essa questão da própria religiosidade popular, né? Então, tipo, de certa forma, percebe-se também, né? Que a hierarquia católica provavelmente tinha essa consciência da existência, né, dessas práticas mais sacradas, mas ela também percebia que não tinha um certo controle, certo? Então, e aí a gente percebe, de certa forma, como o professor Sérgio, né, a coexistência, muitas vezes conflitosa, desses dois mundos, né, dentro de uma determinada região. Muito bom, César. Pois é. Essa coisa da confluência aí dá muito pano pra manga, gente. Tô lembrando da Santa Fugitiva. Tina? Pegando o gancho aí do que o César estava falando, uma coisa que eu fiquei pensando também é sobre, né, como essa atuação da Inquisição, ela parece ter sido diferente, né, a gente pensar na questão da aplicação geográfica, né, da ação da Inquisição conforme os locais, porque até alguns relatos, né, lá, acho que já no final do segundo capítulo, né, como as pessoas, muitas, assim, elas, claro, elas até iam moldando seus discursos, mas muitos demonstravam assim, a saída do inquisidor já ia dizer, eu lembrando o relato da mulher que fala, medo eu tenho do meu marido, não tenho medo desse inquisidor, né, se isso era deboche mesmo, era louca, ou se realmente naquela região ali, talvez, e como o Ginsburg coloca, às vezes, muitos processos assim, eles não levavam à frente, né, coisas que em outros locais você percebe que eram levados muito a sérios e levava, né, a pessoa a retornar, a ser, né, presa, torturada. E também lembrando, porque eu li há pouco tempo o Adriano Prosperi, né, e ele trata justamente da Itália, né, e ele traz alguns relatos, né, de como certas regiões na Itália realmente você tinha uma certa tolerância, né, até ele relata, né, tinha uma certa região lá que existia um rito próprio de casamento de padres, né, era algo que existia. Então, pensar nesses regionalismos, né, de como a coisa também não era uniforme, muitas vezes. Boa lembrança. Lídio? Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim, filhote, um pouco baixo. Deixa eu me aproximar um pouquinho. Acho que eu só um comentário para agregar também o que o pessoal falou, que é sobre essas talvez uma conciliação, talvez uma negociação entre
figuras de autoridade, em particular a igreja, para poder perdurar, né, certo controle. E o pessoal estava comentando aí já no século XIX, aqui no Brasil, e eu me recordo, assim, de alguns exemplos que se encontram no Babylon do Diabo, sobre como em diversos aspectos, né, a sociedade retratava crenças, né, de matriz africana em particular, tanto na literatura quanto em casos mesmo, ocorridos assim, nos jornais. Em particular, sobre essas concessões, eu me recordo do nosso perene Domínio José, no qual ele afirmava que deveria permitir o batuque, né, dos escravizados, por receio, né, de que o impedimento os fizessem se rebelar e atentasse contra ele, né, de certa forma. E eu acredito, partindo de um padre, né, um vigário, eu acredito que é uma representação desse aspecto, ainda que, né, atentando a anacronismo, né, em relação ao, mas é o que me fez recordar desses relatos, né? Pois é, Lídia. Tem um trecho aqui que eu queria pedir licença para ler, porque, assim, voltando, né, sempre aquilo que ele fala no prefácio, que a gente vai vendo depois no decorrer do texto, como ele vai elaborando. Porque ele diz que vai fugir de discussões de psicologia social, né, dessa coisa das mentalidades, pensando a partir da psicologia. Mas há alguns elementos no texto que, obviamente, eu fico pensando assim, Freud se deleitaria, né, nesse tipo de documentação da Inquisição. Mas alguns elementos ali também do psiquismo, né, porque eu lembro muito, Wilson, ele sempre fala, né, que a questão das religiões de matriz africana, elas são elementos que muitas vezes a gente pensa sempre na resistência cultural, mas elas têm uma função de equilíbrio da psique do indivíduo. E do indivíduo em situação de violência. Da violência da escravidão, da diáspora, de você perder todas as suas referências de mundo, né, de familiares, afetivas. Então, essas religiosidades, elas têm uma função psíquica muito forte. Eu acho que em algum momento ele vai começar a mencionar a coisa do psiquismo, quer dizer, que há uma análise que precisam avançar em relação à coisa da importância psíquica também desses cultos, no sentido daquilo que eles vão dar de reforço, de humanização das pessoas. Mas tem um trecho aqui na página 39, quando ele está mencionando as hipóteses em relação ao estado de catalepsia, né? Que alguém escreveu aqui que eu não conseguia lembrar a palavra, e que algumas mulheres, elas tinham crises de epilepsia, dessas crises fortes, né? E aí ele vai mencionar aqui na 39 o seguinte, assim, ó, o mesmo discurso vale para os benandantes, né? Parece óbvio atribuir a crises epiléticas as catalepsias e letargias em que eles afirmavam cair. No entanto, só um benandante, uma mulher, a Maria Panzona, processada inicialmente em Latisana e depois em Veneza pelo Santo Ofício em 1618-19, quer dizer, já mais para frente do período, né, sofria de fato do grande mal, isto é, de epilepsia. De certo, no seu caso, as crises que a afligem continuamente, até durante o interrogatório, devem ter assumido, em determinadas circunstâncias, durante os 4 tempos, o aspecto das letargias rituais dos benandantes. A documentação de que dispomos não nos permite, porém, generalizar esse fato. A natureza das catalepsias dos benandantes permanece obscura. De qualquer forma, não importa muito se elas eram provocadas pela ação de ungüentos à base de estupefacientes, né? Se decorriam de crises epiléticas ou se eram obtidas graças a técnicas de êxtase particulares. O problema dos benandantes de suas crenças deve ser resolvido no quadro da história da religiosidade popular e não no da farmacologia ou da psiquiatria. Eu achei excelente esse comentário. Ô Sérgio, tudo bem? Grande abraço, companheiro. Até breve. A gente se encontra aí.
Tchauzinho. Porque, assim, a gente, muitas vezes é isso, ainda hoje, né, as religiões mágicas, e aí a gente fala assim, mas as grandes religiões, as chamadas grandes religiões, todas elas têm elementos mágicos, todas. Né, o catolicismo, o pentecostalismo, as religiões cristãs, de modo geral, Islã, budismo, todas as grandes religiões têm. Mas as chamadas religiões mágicas são essas religiões étnicas. Então tem um elemento aí de racismo, que eu considero, mas de etnocentrismo e da determinação do que a gente chama de religião, né? De religiões. Então, quer dizer, se tratar as religiões de matriz africana ou indígenas como caso de saúde mental, ou, né, as religiões, as bruxarias e feitiçarias como um problema de saúde mental, e não considerar o que elas de fato representam em termos de organização cultural e religiosa, com seus elementos, uma lógica, né, própria, isso aí também é um problema, né? Mas enfim, viajei aqui, puxei uma outra coisa, mas bora lá, pessoal, vamos seguir. Eu sei que tem gente já pensando no almoço, mas a gente pode conversar mais um pouco, falar um pouquinho também do capítulo 2, porque o capítulo 2 é outro capítulo muito interessante que vai falar da procissão dos mortos, né? Eu acho que esse, então, tem coisas fabulosas para a gente pensar. Comentários. Professora, diga, César. Eu acho que ainda assim, em relação a esse capítulo, o que também assim nos chama a atenção é aquele fato que ele descreve lá quase no finalzinho, né? Que quando ele de certa forma, ele comprova que existiria essa confluência de uma tradição similar, né? Naquela região por ali, quando ele traz o caso do velho Thiès, né? Que é o lobisomem. Lobisomem lituano é massa demais. É muito legal. Entendeu? Que, no caso, ele traz essa mesma característica dos Bernardantes lá de Friault, né? Então, de certa forma, assim, percebe-se, né? Eu não sei se eu posso até utilizar esse termo, né? Que é... Eu não sei se aqui ele já estava até pensando sobre essa questão da secularidade, né? Da secularidade cultural. Né? Mas, assim, talvez até possa até ser o resquício, né, desse conceito que ele começou a trabalhar mais para frente, né? De como assim, determinadas práticas e de certa forma, determinadas ideias, né, estava restrita àquelas regiões lá, germânica, italiânica, eslava, entendeu? E circulava, né, entre aquelas regiões, sendo de certa forma insignificadas, né? Sim, boa lembrança, isso é interessante. Inclusive nos comentários que ele vai fazer sobre a documentação, né? Em algum momento ele vai mencionar que tem, acho que já mais nesse capítulo 2, que vai falar mais das bruxas, né? As mulheres vão aparecer mais, que tem coisas na documentação que você não sabe se foram colocadas pelos inquisidores, por quem construiu a documentação a partir de leituras já, a partir de obras, né, de literatura, de texto, ou aquilo que realmente é da fala das pessoas, né? Então essa circularidade aí de confluência, ela parece assim, talvez mais sutil aqui ainda, né? Lá no Queijos Vermes isso vai estar mais explícito. Mas vamos aí falar da procissão dos mortos, pessoal. É um outro elemento, então, da função dos Benandantes. Fala, Natasha. Nesse segundo capítulo aí, né, a gente consegue, assim, perceber esse grande núcleo, né, de crenças que existia aí ao redor dos Benandantes, né, e aí, né, mais ou menos assim, eu acho que é na página 63, né, eu fiquei até admirada porque eu nunca tinha lido o livro, né? Geralmente eu já tinha lido o Queijos Vermes, né? Mas não tinha lido esse livro específico. Mas quando fala de procissão dos mortos, né? Já me acende ali o chamamento, né? Para Hecate, né?
Mas assim, e aí o Ginsburg ele vai, né, mencionar a figura ali da Diana, que é uma divindade, né, que ela, na verdade, ela é pagã, né, mas aí ela vai ser romana, né, e ela vai ter aí essa conexão com Hecate, que também está ligada aos mortos, né, aos fantasmas, né, e assim, e isso, né, esse fato em si, ele me fez atentar para a presença, né, dessas divindades pagãs, né, de Hecate e de Diana como deusas pagãs, né, dentro ali desses mitos populares, né, que estavam em torno aí das crenças religiosas aí dos benandantes, né, presente aí nessa procissão noturna, né, dos mortos, né. Quando a gente vai pensar em Diana também, né, ela é equivalente à deusa Ártemis, né. Aí a gente vai para a Grécia, na cosmogonia dos deuses, né, feita por Hesíodo, a gente vê a genealogia deles, né, e aí Ártemis, ela é prima de Hécate, né, e tipo lá pelo século V e Atenas, né, a gente encontra, né, essa mistura das duas divindades em vários locais de culto. Ora, Ártemis está ali figurada como caçadora, como deusa da lua, com tochas também, igual a Hécate, né, e que tem tudo a ver com uma procissão, né, estaria ali segurando as tochas, conduzindo os mortos na sua procissão. Então, é de extrema relevância, assim, para mim, né, até dentro das minhas próprias pesquisas. Porque quando eu vou analisar a presença de Hecate na literatura moderna, eu vou lá para o século XV com Shakespeare, né? E aí a gente já tem menções aí a Hecate em pleno século XVI, né? Por um historiador que está ali analisando, né, alguns documentos, né, da Itália, né? Então isso é muito relevante e interessante. Muito bom, Natasha. Eu sabia que você ia fazer bom proveito dessas referências, então você já sabe que no seu TCC já tem mais coisa aí para pensar, para incluir, né? E como exemplaridade ainda de uma documentação histórica, né? Mas, assim, num debate mais complexo. Mas, assim, essa coisa da procissão dos mortos, realmente, ela é muito, muito, muito interessante. E é muito difícil a gente não fazer comparações com outras tradições e principalmente com a nossa experiência histórica aqui no Brasil, né? Nas religiões de matriz africana e mesmo no catolicismo popular, porque de um certo modo a ortodoxia católica, né? E aí a questão no protestantismo, eu já não sei falar muito bem como que é essa relação com os mortos no protestantismo e outras tradições, né, de catolicismo ou de cristianismos. Mas no catolicismo, por um lado, a igreja oficial, o dogma, a ortodoxia, ela procura distinguir muito esses espaços da presença dos mortos ou não, né? Enquanto a cultura popular, ela sempre aproxima, né? Se aproxima, traz seus mortos para dentro de casa, às vezes assim é um diálogo constante, você tem uma série de rituais, de formas de lidar com isso que são bem diferentes. E eu não consigo não observar nesse capítulo também muitos aspectos que têm a ver com aquilo que eu falei antes, de uma confluência que ajuda a lidar com situações de muito sofrimento psíquico, né? Sofrimento individual, mas também sofrimento coletivo, se a gente for levar em consideração o que afeta a vida de toda a comunidade, como o Marne tinha falado lá no início, né? Da coisa da colheita, da proteção da comunidade como um todo e tal. E aí é o capítulo também que eu acho que o Ginsburg ele força mais a mão no sentido de fazer inferências que ele tenta catar milho, assim, com uma documentação mais dispersa, com temporalidades mais... Você vê que ele vai mais para frente para catar ali um indício. Isso é muito, né, o paradigma indiciário dele, né? Vai pegando aqui, pegando ali, tentando construir e falar, ele começa a falar de uma coisa que parece que não tem nada a ver. Aí depois ele traz uma fonte e fala assim, tá vendo como tem a ver, gente? Tá aqui, né, a conexão. E aí ele vai construindo ainda essa relação. Então, entre a procissão, né, o fato de que os benandantes, além de lutar contra o mal, no sonho onírico, ali no sonho, né,
Você vai e luta contra os feiticeiros do mal, protege as colheitas, protege a comunidade, etc. E de repente eles já são, como o César falou, né, colocados nessa posição de estar dentro do universo cristão e começa uma luta entre Deus e o diabo, né, entre o bem e o mal nesse aspecto, mas de repente entra mais esse elemento, que é os mortos. Então aí nos mortos, a presença das mulheres, das divindades, como a Natasha falou, ela é muito forte, porque aí você vê uma outra conexão, que além do culto agrário de fertilidade, você tem presença daquelas divindades que fazem o processo de transmigração, né? Porque essa coisa de você, isso é um dos elementos em que a bruxa ela é identificada, e alguns orixás femininos também, que é ajudar a pessoa a fazer a passagem entre a vida e a morte. Então tem alguém ali que é o mediador, vamos dizer, que ajuda a minimizar o sofrimento dessa passagem e que depois vai servir ainda de canal, né, de comunicação. Aí lá na página 91 até 93, eu acho muito bom a forma como ele vai elaborando as explicações, as interpretações, porque lá na 91, no último parágrafo, né, ele vai dizendo assim, ó, na verdade, essa identidade entre feiticeiros e mortos errantes é uma identidade sui generis. Não se deve, evidentemente, transformar de forma rígida esse mundo de crenças populares tão fluido, contraditório e compósito numa série de relações racionais claras e distintas. É fácil objetar que bruxas e feiticeiros, além de participar, segundo os Benandante, em espírito das assembleias noturnas, vivem a sua vida cotidiana, são, em suma, homens e mulheres de carne e osso, não almas errantes. Aí o meu materialismo histórico dialético grita, erra, né? Porque a gente está o tempo todo falando de ideias, na mentalidades, crenças, mas coloca no chão, né? Quer dizer, essas pessoas vivem carne e osso e têm essas crenças. Mas a existência de uma dualidade irredutível de planos é característico dessa mitologia popular. Ao invés de identidade pura e simples, será então mais exato falar de participação comum numa esfera mitológica originariamente indiferenciada, que pouco a pouco se torna mais precisa, mais lapidada, assume nos sonhos de Gasparotto e Moduco os traços dos feiticeiros, torna-se concreta nos Diana, a ruiva, na imagem dos vizinhos mortos. E aí tem todo esse trecho aqui, eu acho bastante bacana, que ele vai retomar a coisa do empelicado, do pelico, como isso é importante. Quer dizer, o pelico é um elemento material, vamos dizer assim, você precisa ter aquilo com você para o negócio funcionar, né? Aí ele chama atenção para isso. E aí nesse parágrafozinho final da 92, que vai para 93, que ele vai falando assim, ó, o camponês friulano do século XVI, que tinha a sorte de nascer com pelico, ficava sabendo, portanto, bem cedo dos familiares, dos amigos, da comunidade toda, que tinha nascido sob uma estrela especial. Então, tipo assim, ferrou, amigo, é tu, né? Tu que vai ter que carregar esse peso, né? O pelico, levado ao pescoço, às vezes bento por um sacerdote, ligava a um destino ao qual era impossível subtrair-se. Chegando à idade viril, numa quinta-feira dos 4 tempos, o Benandante iniciava sua profissão, mergulhando numa letargia misteriosa, povoada de figuras e eventos destinados a repetir-se, com variações mínimas durante anos, no qual se dava vazão a aspirações e temores coletivos. Lindo isso aqui. O pavor da penúria, a esperança de uma boa colheita, a preocupação com o além, a saudade desesperada dos entes falecidos, a ansiedade por seu destino ultraterreno. Na verdade, é difícil para nós conceber, por um lado, a configuração dessa tradição como um impulso interior forte e irresistível. Por outro, a sua perpetuação sem dispersões nem empobrecimento, malgrado o estreitamento de uma vida puramente interior, reflexa, e ainda a riqueza e, sobretudo, a consistência intersubjetiva desses sonhos, dessas fantasmagorias. Marne, isso não te lembra ninguém? Fantasmagorias?
Onde esperaríamos encontrar o indivíduo na sua suposta imediaticidade ahistórica, encontramos a força das tradições da comunidade, as esperanças e as necessidades ligadas à vida em sociedade. E aí eu me pergunto, de onde que ele tirou que ele ia separar mentalidades coletivas de atitudes religiosas individuais, né? No começo do livro, sendo que no texto isso está articulado, né? Está bem articulado, inclusive. Enfim, esgotei aí a minha empolgação com Ginsburg, porque eu achei esse trecho mais lindo de todos. Afinal de contas, já dialoga mais com as minhas perspectivas metodológicas. Mas eu acho que dá um caminho interessante para a gente observar melhor algumas coisas na hora da gente fazer as nossas análises, né? De observar as fontes. Comentários, meu povo, não fiquem caladinhos não, que eu sei que vocês estão querendo ir embora almoçar. Vou fazer o almoço ainda, né? Mais sobre a procissão dos mortos, a interpretação que ele vai fazer, que eu acho no final desse capítulo ele reforça a hipótese, e aí depois, é claro, a gente teria que ter lido o livro inteiro, eu não consegui ler tudo. E ele ainda traz nessa edição os processos, né? O apêndice, vocês observaram que tem um processo contra o Paolo e o Moduca, né? O Paolo Gasparuto e o Batista Moduca. Então isso é ótimo que eles tragam a documentação pra gente, pelo menos parte dela. Vai, gente, vamos fechar com dignidade. Posso falar? Claro. É só para preencher o silêncio. Mas um outro trecho que eu tinha marcado aqui, já no final mesmo, na página 98, né, que aqui no último parágrafo, sobre o que Frei Jorge escuta, né, com suspeita. E esse comentário que ele faz, talvez também em virtude da referência à noite de São João, notoriamente consagrada às mais diversas superstições populares, né? E são esses indícios, né, que também quando a gente, né, que trabalha em outras temporalidades, em outras localidades, a gente pode ir percebendo essas relações, né, entre essas datas que seriam, né, cristãs católicas, mas com outros eventos também de outros caráteres. E assim, gente, eu não sei se vocês acompanham o Instagram da Secretaria de Saúde de Alagoas, mas se vocês entrarem no Instagram da CESAL, lá vocês vão ver que nós temos um benandante em Alagoas. Recentemente nasceu um bebê empelicado. E aí eles botam lá a foto do bebezinho dentro da bolsa. Eu falei, gente, coitadinho, já nasceu com tarefa. E aí, interessante o comentário, pois foi em Delmiro, né? O comentário lá da quem fez a postagem, dizem que quem nasce dentro da bolsa tem muita sorte. Eu falei, já estão reconfigurando, né, os sentidos do empelicado. Mas veja, então há uma longa duração, né? Nessa, vamos dizer, dessa experiência humana de nascer empelicado. Olhando alguns textos, um texto que eu escrevi, aquele texto da Zeami Oxorongá, que eu escrevi ainda no doutorado, eu estava revendo assim, e lá tem um trecho que fala das crianças em África que nascem, as gêmeas, né? Os gêmeos, eles também eles salvam a bolsa, né, a placenta, e depois guarda, enterra, na verdade, para dar sorte. Tem muitos rituais em torno da coisa do nascimento e da morte, e relacionado a ritos de fertilidade, mas a essa experiência, né, humana aí do nascimento, que por um tempo parece cheia de mistérios, cheias de coisas assim, do maravilhoso, porque na verdade é um grande, a gente chama de milagre, mas é uma grande coisa incrível o fato de a gente existir, tá vivo, né? E aí tudo que permeia essa nossa existência, ela é capaz de se tornar realmente um sinal de outra coisa mais profunda, né? De uma reflexão mais profunda.
É interessante. Bem, eu tô achando que vocês estão querendo terminar, mas então pra gente encerrando mesmo, o finalzinho do capítulo. Oi, Sara, muito bem, bem-vinda. Pode falar, Sara. Oi. A câmera não tá ligada, né? Não tô vendo minha imagem agora, sim. Então, eu quero agradecer, porque na verdade eu não sou de Alagoas, eu sou de Sergipe, né? E recebi o link hoje num grupo de Ciências da Religião. Eu sou psicóloga, faço graduação e mestrado em Ciências da Religião. E daí eu não conhecia a obra, estou conhecendo agora, né? Não tive tempo de ler porque eu recebi o link e entrei. E a minha pesquisa é sobre benzedeiras, rezadeiras e curandeiras aqui em Sergipe. E aí, essa fala, né, sobre raciais, tá muito ligada às minhas pesquisas, né? Então, eu gostaria de saber mais sobre o grupo, né? Não tem muita relação direta com o livro, né, com a obra, mas eu queria saber se existe a possibilidade de a gente estar entrando. Até meu companheiro também está aqui, que ele também faz pesquisa, ele faz Ciências da Religião também, que é Robert, né? Nós somos da UFES, aqui em Sergipe. E aí, se fosse possível para a gente estar trocando mesmo, né? Eu dei uma pesquisada assim, né, nas suas obras, né, professora Edneia, estava dando uma olhada aqui e vi que tem o catolicismo popular também, né? Então, eu acho que vai somar e a gente pode trocar também. Massa, Sara, muito bem-vinda, super bem-vinda. Não, pode chegar junto. É nós. O grupo é aberto, assim, o André também, o André é de Ceará, tá participando com a gente. O Derlane tá lá no interior de Pernambuco. Os meninos também, tem gente que tá no interior, o César, a Yara. E a gente tá assim, a gente tava fazendo um esforço muito grande de fazer reuniões presenciais. Mas aí por culpa minha, porque eu tô muito enrolada lá na pós-graduação, curso de História da UFAL, eu não tava conseguindo organizar bem para fazer presente. Aí os meninos estavam fazendo um esforço da gente manter as reuniões pelo menos uma vez por mês, que seja online nesse primeiro momento, ou híbrida, né, quando a gente consegue fazer lá da UFAL, para manter, né, os debates, as discussões. E aí, claro, vocês são super bem-vindos. Eu vou colocar aqui no chat, a gente tem um grupo no Telegram, que é o grupo onde a gente faz os acordos de reunião, a gente combina as coisas. Deixa eu pegar aqui o link. Que aí vocês ficam à vontade para... deixa eu ver onde é que é, gente. Eu estou... Aqui, achei. Link. Vou copiar o link. Que aí a gente vai combinando. Tem ainda uma... A gente está com uma... Acho que ainda tem livros, né? Na fila, não tem, César? César que estava mais acompanhando essa organização. Acho que a gente tem 4 livros ainda que está na lista. Então tu vai terminar os Andarilhos do Bem na próxima reunião. A proposta é essa. Olha, nem estava na minha cabeça que a gente ia ler o livro inteiro, ainda bem. Então, entendeu? Aí pronto, aí na próxima reunião tem o capítulo 3 e o capítulo 4, né, que é quando começa essa transformação dessa visão dos Bernardins, né, essa associação com as bruxas maléficas. E em maio e em julho a gente está propondo ler o Christopher Hill, né, que é o Mundo de Ponta Cabeça. Aí depois de junho tá em aberto ainda, tipo, a gente ainda não fechou. Aí no caso a gente tá aceitando sugestões também. Sim. Até o final do ano. Foi, eu lembro que acho que o André tinha sugerido o Roberto da Mata ainda, né, André? De História e Religião. Mas tem na última reunião a gente falou do Karl Mannheim, Utopia e Ideologia. O Jadson estava empolgado também com isso, mas a gente não achou o livro ainda.
Mas assim, vamos juntar, e aí, é claro, Sara, Robert, fiquem muito à vontade para participar, também dar sugestões de literatura, de bibliografia para a gente. E aí, quem sabe, a gente consegue fazer uma reunião híbrida em algum momento. Por enquanto vai ficar online, né? Nós vamos entrar em processo de recesso no UFAL, agora nesse mês de abril, do dia 6 ao dia 21. A gente vai estar em recesso, então provavelmente a próxima reunião vai ficar aí ou para o final de abril ou para maio, né? Já tem uma data? Então, era isso que eu queria aproveitar e falar com vocês, porque como as minhas aulas são em quinzenais, né? E eu só estou disponível na sexta-feira, provavelmente em abril eu vou ter aula dia 5 e dia 19. Então ficaria mais ou menos, talvez, se rolasse, o dia 26. Agora tem que ver o horário. Tem o 1º de maio, né? Que é meio de semana, acho que ninguém vai viajar. 1º de maio é uma quarta-feira. É feriado. Nós aqui no feriado, mais um feriado, gente. André, por favor. Uma curiosidade, nada a ver com o grupo não, mas em relação à obra de greves que está acontecendo, vai afetar alguma coisa do grupo? Boa pergunta. Por enquanto, a UFAL não entrou em greve, porque, segundo o sindicato dos professores, eles tentaram fazer uma assembleia, não teve quórum, e aí agora a gente entra em recesso. Então, o professor Jailton, que é presidente do sindicato, falou que a próxima assembleia vai ser chamada para o dia 22 de abril, dos professores da UFAL. Não me parece que na UFAL está tendo muita empolgação com a greve. Eles, pelo menos assim, na perspectiva do sindicato ali, tem questões aí, mas ele acha que caso haja assembleia, né, tem que ter assembleia, tem que ser votado, e talvez aconteça a greve, mas não é certeza 100%, porque vai depender de um conjunto maior de questões, como o Brasil, as universidades que vão entrar em greve no Brasil, e a pressão em torno desse movimento, né? Tá uma situação meio peleguismo, vou falar, mas enfim, tem questões aí. Então, assim, qualquer coisa a gente conversa, porque se rolar uma greve, se a gente continuar fazendo as reuniões online, a depender da boa vontade de vocês, de quem estiver interessado em continuar, a gente pode continuar as nossas atividades de estudo, né? Mas também, enfim, depende aí das movimentações, ok? Enfim, assim, eu acho que se não tiver dúvidas, eu acho que assim, para o Ginsburg, já que a gente vai continuar a leitura, isso foi uma novidade para mim, olha que vexame, fico feliz que a gente vai conseguir fechar os raciocínios do Ginsburg em torno desse tema, e isso vai facilitar muito a nossa vida da compreensão da obra, das questões que estão em torno, e realmente dos temas, porque pode nos dar mais ideias ainda. Então, acho que aí a gente pode deixar, então, para a próxima reunião, organizar melhor os pensamentos. A sugestão de data ainda a gente tem que definir. Cezinha falou aí do dia 26, né, César, que é uma sexta-feira de abril. Vamos fazer. Mas a Altina sugeriu fazer no feriado, né? No dia 1º, no dia do trabalhador. Aí é vocês aí que decidem, né? Vamos ter que votar. Ninguém vai para manifestação, meu povo. Dia do trabalhador. Por mim, tudo bem. Alguma outra contraproposta? Então, entre 26 ou dia 1º. Quem prefere dia 26, levanta a mão. Ninguém. Então, dia 1º. Quem prefere... o Marney só levantou a mão. Quem prefere dia 1º? Um voto já ganhou. 2, 3, 4. Ganhou dia 1º, então. Ó, já teve voto para todo mundo. Então, dia 1º, que é o feriado. Vocês preferem período da manhã ou da tarde? Esse horário da manhã foi bom? Foi, né? Manhã é melhor. Manhã, né? Agora, em questão de haver algum... É melhor. Podia ser como mais... é feriado, eu acho que de manhã é melhor. Pode ser 9h30 da manhã em vez das 10, pra gente fugir desse horário do almoço? Um pouquinho? Pode. Tá. Então vamos botar 9h30, que aí a gente fica mais, pelo menos até no máximo 11h30 pra
não atrapalhar. Então tá, gente. É isso. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pelas presenças, pelo debate. Acho que a gente está aí avançando. Uma boa bibliografia, uma boa discussão. Seguimos na luta. E Vitória. Vamos ver se eu retiro. Tá bom, gente. Mais algum comentário? Alguma coisa? Não? Não. Então até mais. Grande beijo para Tchau, vocês. pessoal. Sara e Rosana. Tchau, pessoal. Bem-vindos. Bom feriado. Grupo. Feriado. Bom feriado. Até mais, pessoal. Maria do chocolate. Opa. Tchau, pessoal. Bom feriado.